sejam bem-vindos a mais um podcast Aqui Pode Mais com Josiane Vieira e Cláudia Bear. E esse podcast nós temos uma pessoa muito especial, muito recomendado pela Sabrina. Sabrina é uma das fãs dessa pessoa. Fala muito bem dele e convidamos. Apresenta, Cláudia. É um professor de filosofia, doutor em filosofia e que desenvolveu uma teoria própria, né? Então é um filósofo, Pedro Gomilevski. Bem-vindo, Pedro. Pedro, muito obrigado por vir aqui participar do nosso podcast. Obrigado pelo convite, pela apresentação. Vamos ver se eu vou atender essas expectativas filosóficas aí. Assim, a primeira pergunta, eu acho que para muitas pessoas, né, muitas vezes da minha geração para cima, não tiveram contato com filosofia, né, nem na graduação, Sim. de forma nenhuma. Então, assim, eu queria que você explicasse um pouquinho assim, essa dimensão gigantesca, né? Mas como a gente pode explicar o que é filosofia? Isso tem uma coisa interessante sobre essa pergunta, porque uma maneira de se aproximar dela é dizer que a pergunta sobre o que é uma área de conhecimento normalmente não é uma pergunta dessa própria área de conhecimento. Como assim? A física não se pergunta o que é a física, a biologia não se pergunta o que é biologia, a psicologia não se pergunta o que é psicologia, a história não se pergunta o que é história. Mas a filosofia é uma área do conhecimento que se pergunta o que ela é. Então a pergunta o que é filosofia já é uma pergunta filosófica. E como todas as perguntas filosóficas, tem uma gama enorme de respostas possíveis, né? Assim, ao longo da história da filosofia a gente vai ver muitas maneiras diferentes de pensar essa questão, né? Então, não tem como te dar uma resposta assim definitiva, aceita por todos os filósofos, até porque essa expressão aceita por todos os filósofos não existe, não acontece, não né? Mas eu acho que assim, o que eu gosto de pensar, né? Eu sou professor de filosofia na escola, né? Na educação básica. E a aproximação que eu acho interessante assim de colocar para os alunos é que a filosofia é uma maneira da gente a filosofia, para quem faz a filosofia, é uma maneira de você ser um protagonista da sua vida no sentido ético e no sentido cognitivo, né? No sentido ético de você se refletir sobre os seus valores, o que você acha que é certo, o que você acha que é errado, e como você coerentemente, ou mais ou menos coerentemente, estabelecer esses valores e agir conforme isso. E do ponto de vista cognitivo também de você, claro, não é um protagonismo assim no sentido de ignorar a ciência ou ignorar outras fontes de conhecimento, né? Mas de você ter o seu julgamento crítico sobre o que é verdadeiro e o que é falso, e como você encadeia isso, quais são as suas crenças fundamentais sobre o funcionamento da vida, do universo e tudo mais, né, nessa fórmula clássica. Então, acho que a filosofia é um exercício eu acho que tem essa dimensão prática, né, na questão dos valores, e essa dimensão teórica, apesar que a prática na filosofia também é teórica, né, mas, enfim. Mas eu acho que é um exercício de dar e pedir razões para a gente pensar as coisas, que orienta a nossa forma de existir no mundo e de perceber o mundo, né? Assim, tentando dar uma resposta bem ampla, acho que para ferir menos gostos filosóficos. Legal. E aí, assim, nós somos psicólogas, né? E a gente vê que ao longo do curso de psicologia, que é um curso, né, que questiona muito os nossos valores, as pessoas passam por muitas dificuldades emocionais em lidar com as teorias porque esbarram, né, nas questões emocionais. Isso acontece também na filosofia? Eu acredito que sim. Eu não posso responder por todos, né? Porque isso é uma questão mais privada, né? Mas eu acredito que como a filosofia ela mexe com essas crenças muito fundamentais que a gente tem, que estruturam a nossa compreensão de mundo de uma maneira geral, todas as disciplinas filosóficas têm esse potencial disruptivo, né? Vamos dizer assim, esse potencial de balançar você e te fazer ver as coisas de uma maneira que você nunca tinha visto antes, né? Tanto que falam... a pessoa está falando alguma coisa abstrata, alguma coisa filosófica, fala assim, você está viajando. O que é viajar? Você está mudando de ponto de vista, né? Você estava vendo as coisas de um lugar, agora você está vendo outras coisas de outro, porque você mudou o lugar onde você estava, né? Então acho que a filosofia tem esse aspecto da viagem também. E esse aspecto da viagem justamente pode ter esse efeito que você está causando. Assim, isso acontece muito em temas principalmente éticos, né? Ou políticos, quando a gente discute a parte que é chamada filosofia prática, né? Que tem mais a ver com a ação humana, mas dependendo do temperamento da pessoa, dependendo de como você se aproxima dos conteúdos, também acontece com temas mais abstratos, metafísicos mesmo, né, da natureza, da realidade. Eu que adoro esses temas, isso certamente foram coisas que mexeram comigo assim
na faculdade, assim, quando eu ingressei na filosofia, realmente eu sinto que a filosofia mudou muito a minha maneira de ver o mundo, me transformou muito, assim. Eu acho que a filosofia tem esse potencial, assim, pelo menos a nível pessoal, posso dizer que teve na minha vida, com certeza. E é importante, né, assim, quando faz sentido, né? A pessoa faz alguma coisa que faz sentido, isso faz toda a diferença. Como você é um professor, eu ia falar senhor, mas é um jovem. Só careca, só. Como o senhor é professor, como é dar aula de filosofia para adolescentes hoje? É difícil. O nosso principal inimigo é o celular, né? A gente teve... E é um inimigo nosso até doméstico, né? De nós mesmos. Eu falo por mim também. Vocês talvez possam completar com vocês a experiência de vocês. certeza. E na escola, mais ainda, né? Porque, primeiro, tem um fator que já estava dado nas gerações anteriores antes disso, que é, em geral, os jovens não estão lá porque eles querem, né? Eles estão lá porque é um dever do Estado e obrigação dos pais dele botarem eles lá. Então, eles estão na escola. Muitas vezes eles queriam estar fazendo qualquer outra coisa. E o celular é uma ferramenta que permite você fazer muitas quaisquer outras coisas sem sair do lugar onde você está, né? Ir para qualquer lugar do mundo, apostar, jogar, fazer, né, todo tipo de coisa. Então é muito difícil a educação que essas gerações estão tendo, não a educação formal, né, mas a educação ambiental que condiciona o nosso tempo de atenção e a nossa capacidade de investir num projeto a médio e longo prazo, de se dedicar a alguma coisa, né? Essa capacidade está sendo perdida em geral. E é muito difícil a gente, como professor, competir com isso, né? Competir com essa fonte de estímulo, de prazer potencialmente infinita à mão, e a gente querendo falar, não, você tem que aguentar um sofrimento aqui de prestar atenção, entender uma coisa, não entender uma coisa, reelaborar essa coisa, para então poder avançar e aí ter talvez alguma gratificação no final. Eu entendi, consegui pensar uma coisa diferente, que para muitos nem é uma gratificação, só vão achar chato, só querem passar na prova mesmo, porque também tem a maneira como o nosso modelo educacional funciona, né, que tira o foco do processo de aprendizagem e coloca o foco na avaliação, na nota, né, que a gente está, de alguma maneira, um pouco amarrado nisso. Então, é uma coisa bem difícil, assim, tem esse aspecto, né, da atenção. E eu acho que tem uma outra coisa que é muito complicada, assim, que é a questão da perspectiva. Eu acho que na educação pública, que eu trabalho no Colégio Pedro II, que é um colégio federal público, eu acho que isso está um pouco atenuado, né? Mas a gente tem que pensar que a gente está num período histórico muito complexo também, né? A gente está num momento de muitas transições, de muitas crises, de uma crise ambiental, de uma crise política. E isso tudo também deixa os jovens com menos perspectiva e vendo menos sentido ainda na escola, né? Com as inteligências artificiais que respondem todas as perguntas, que fazem todos os trabalhos, que eles não têm mais a perspectiva de vou me estudar para me formar, para ter um emprego que não vai mais existir amanhã, porque agora os empregos estão se transformando completamente. Então acho que todas essas camadas assim tornam a tarefa do professor, não só de filosofia, né, mas do professor da educação básica em geral, uma tarefa bem complicada nesse momento. É um desafio bem complicado, porque assim, eles não param ali para pensar, para ter as suas próprias ideias. Então, tudo tem que ser muito rápido. E realmente está muito difícil. Desafio, né? E o ciclo básico, então, é infinito. A Sabrina, né, assistiu a sua defesa de tese, né, de doutorado, e falou que foi sobre Spinoza, e que você tem identificou algumas falhas no pensamento de Spinoza e que propôs uma teoria. E nós estamos muito curiosos para conhecer essa teoria que você propôs, que ela falou que é muito bem encadeada, né? Assim, então a gente queria conhecer e apresentar, poder trazer para o público essa teoria que eu estou assim encantada de conhecer. Assim, só para contextualizar um pouco, né, o que você colocou da minha defesa, né, o que foi no meu doutorado. O problema que eu tratei no Spinoza foi um problema que já tinha sido identificado por um amigo dele na época, né? Já tinha um cara que trocava correspondência com ele, que tinha percebido essa dificuldade na teoria dele, né? Resumindo muito, assim, eu escrevi muito sobre isso, mas eu vou tentar falar sobre isso de uma maneira menos técnica, menos chata, né? Assim, mais clara, né? Para entendermos. Mas eu, como vou dizer para vocês o que eu digo para os meus alunos também, qualquer sinal de dúvida, perguntem, levanta a mão, não tem problema. Não está valendo nota, né? Então, não tem problema, mas perguntem se não for claro mesmo, porque a ideia é comunicar, né? Mas, para entender qual é o problema, tem que entender um pouquinho a filosofia do Spinoza primeiro. Nesse ponto, né, o tema... A área da filosofia que se enquadra na minha tese é a área da metafísica. O que significa isso? Usando uma fórmula clássica do Aristóteles, a metafísica é o estudo do ser enquanto ser.
Já é um palavrão, né? Mas vamos tentar entender isso. Então a gente pode pensar que a biologia estuda o ser enquanto vivo, ou a matemática estuda o ser enquanto número, a metafísica estuda o ser enquanto ele é. Ou seja, na sua dimensão de ser, de existência. Então, a metafísica é a área da filosofia que faz as perguntas mais fundamentais, né? O que significa existir? Deus existe ou não existe? Se ele existe, como é que ele é? Quantos tipos diferentes de coisas existem? Enfim, perguntas nesse sentido. E o Spinoza vai responder essas perguntas dizendo que sim, existe um Deus, esse Deus é a própria natureza, a totalidade de todas as coisas compõem esse Deus, né? Compõe não é muito preciso, porque não é que a gente juntou tudo e fez Deus, né? Deus estava antes produzindo todas essas coisas, que são modificações dele mesmo, do ponto de vista do Spinoza. E é justamente nessa relação entre Deus e as outras coisas que eu tratei um problema aí, né? Que é justamente Deus, para o Spinoza, ele é considerado uma realidade infinita. Só que nós, que estamos aqui, a gente constata que nós somos finitos, né? A gente acaba, a gente passa, a gente não se estende pela infinitude do espaço. Então tem o problema clássico, muitas vezes é chamado de a passagem do infinito para o finito. Como uma coisa infinita, com um poder absoluto, consegue produzir coisas finitas com um poder restrito, né? E a investigação que eu fiz, é claro, tem posições diferentes, isso não é uma questão resolvida. Em filosofia não tem questões definitivamente resolvidas, né? Tudo que a gente coloca está aberto para o debate, enfim. Mas a maneira como eu pensei sobre isso e até onde eu cheguei, o que eu pude ler, o que eu pude elaborar, eu acho que o Spinoza não consegue dar esse passo. E eu acho que a exigência que eu tentei fazer do Spinoza, da minha perspectiva, era uma exigência que eu acho que ele deveria fazer a ele mesmo, no sentido de que eu tentei não criticar a ponto de vista do Spinoza de uma maneira exógena, né, de fora, mas tentar usar os próprios pressupostos dele para ver como o sistema se comportaria diante dessas perguntas formuladas nos termos dele, ou pelo menos como eu acreditei que eram os termos dele, né, como eu entendi. E eu acho que ele não, levando tudo isso em consideração, acharia que não dá para resolver esse problema. E aí a minha defesa e a minha tese de doutorado foram sobre isso, né, sobre explicar o que é a metafísica do Spinoza, explicar onde é que está esse problema lá dentro dessa metafísica, dentro dessa teoria sobre o ser, sobre a realidade, e depois fazer um recenseamento das posições das pessoas que tentaram responder a isso, porque o Spinoza é um autor do século XIX. As pessoas tentam responder, mas alguém chega que você acha mais próximo dessa resposta ou não? Então, esse é o ponto, né? O Spinoza, ele, como eu estava dizendo, ele é um autor do século XVII, né? Ele viveu entre 1632 e 1677, eu acho. Então, já tem quase 500 anos, já teve muito, e tinha um correspondente dele da época dele que estava apontando essa questão, então já muita tinta já correu sobre esse assunto, muita gente já escreveu sobre isso, já pensou sobre isso. Eu avaliei umas 15 pessoas diferentes da minha tese que tentaram responder o problema, mas da minha perspectiva não conseguiram. Tem algum assim mais interessante que você poderia citar? Tem um autor francês chamado Matterron, que tem uma reflexão muito interessante, assim, eu acho que ele é o que deu... que eu acho que foi uma resposta mais completa, mais interessante, assim, e que de uma certa maneira eu até, na minha resposta, que eu acho que ele não conseguiu responder, eu incorporo o que ele disse, mas acho que eu significo de uma maneira um pouco diferente o que ele pensou. Mas aí eu acho que a gente vai entrar numa questão muito técnica, assim, não sei se fica chato, mas basicamente a questão é que o Spinoza, ele vai, em algum momento da obra dele que ele fala sobre essas questões, que se chama Ética, ele vai falar que Deus produz infinitas coisas de infinitas maneiras. E desenvolvendo isso e desenvolvendo o significado de produzir infinitas coisas de infinitas maneiras, o Matterron vai chegar nessa ideia de que então Deus tem que produzir todas as coisas que a gente está vendo, que estão aqui, que estão colocadas. Estou simplificando muito, assim, não é, enfim. E a maneira como eu vou ler o Spinoza, eu consigo, a partir do sistema dele, mostrar que Deus produz infinitas coisas de infinitas maneiras, que são essas coisas, cada uma delas é uma coisa infinita. Então isso meio que satisfaria essa condição do pensamento do Spinoza, mas não consegue explicar como é que ele produz nós que somos coisas finitas. Ele conseguiria satisfazer isso. Tudo bem, é verdade, Deus produz infinitas coisas de infinitas maneiras, mas quem garante que nós estamos entre essas coisas? E eu acho que ele não consegue dar esse passo. Nós, né? E todas as outras coisas finitas. Isso, tudo que a gente pode observar, né? Tudo que está dentro concreto, né? Tudo que está aqui, sim.
É porque aí, enfim, eu poderia explicar mais técnico. Mas alternativa com relação a isso? então, É tentar, né, dar uma explicação a essa relação, né? Então, a sua questão sim, é a relação Deus e o mundo, né? isso, A exatamente. criação do mundo. E aí, qual é a questão? Originalmente eu me aproximei do pensamento do Spinoza, acho que eu sempre tive uma curiosidade teológica, vamos dizer assim, de entender Deus ou a natureza, como essas coisas se relacionam. Eu acho que no início da minha graduação, quando eu comecei a entrar em contato mais profundo com a filosofia, a resposta do Spinoza me pareceu a resposta mais lógica, que funcionava mais coerente em relação às explicações mais tradicionais da judaico-cristãs que a gente tem, né, mais conhecidas pra gente, assim, até no senso comum. Mas depois de tratar esse problema filosófico no próprio Spinoza e tal, eu acho que essa relação não tem como acontecer. Assim, da minha perspectiva, parece que esses conceitos não casam. E aí a gente pode optar por uma compreensão infinita, né? Só existe a infinitude, só existe Deus, só existe esse reino das coisas infinitas, ou por uma concepção finitista, que só existe esse lugar onde a gente está colocado aqui, junto com as coisas finitas, junto com o mundo, junto com... Assim, que não pode existir os dois. Me pa... Infinito dentro, e finito. dentro da minha compreensão, do ponto de vista metafísico, pelo menos, eu acho que as coisas não... Se elas coexistissem, ainda assim, seria como se elas não coexistissem, porque não tem como uma se comunicar com a outra, vamos dizer assim. E como não tem essa comunicação possível, fica sendo uma opção Como filosófica, se assim, né? Deus existe para ele, mas ele não pode se comunicar com Deus de nenhuma forma. Não é isso. Para ele, Deus existe, para ele, Deus produz as coisas tal E não como tem estão nenhuma colocadas. forma para ele de se comunicar com o infinito. Para ele tem, mas eu acho que a forma que ele acha que tem, não tem. Entendi. Não sei se está sendo claro, assim, mas... É porque, só para fazer uma distinção, né? Vocês talvez já tenham ouvido falar do Hegel, que é um outro filósofo muito importante, né? Sobretudo porque influenciou muito o marxismo, que é uma corrente que fez muita história, né? O Hegel faz uma crítica ao Spinoza. Hegel foi um grande leitor do Spinoza também. E ele faz uma crítica ao Spinoza como se no Spinoza tudo fosse Deus e as coisas não conseguem sair de Deus. Deus é meio que... O Spinoza é engraçado, né? Porque na época dele tem autores que vão falar que ele é ateu e posteriormente tem autores que vão falar que para ele só tem Deus, não tem as coisas, só tem Deus, né? Então ele já foi lido de muitas maneiras diferentes também, porque é um pensador muito original, em certo sentido. Mas do ponto de vista de Hegel, para o Spinoza, todas as coisas seriam absorvidas em Deus e não restaria nada além de Deus. A minha crítica ao Spinoza não é a mesma que a de Hegel. Eu acho que o Spinoza sim colocava um lugar para as coisas, um lugar diferente do divino, e que ele achava que havia sim uma conexão entre as duas coisas. O que eu digo é que ele não poderia achar isso justificadamente, segundo os próprios conceitos dele, porque essa passagem não é suficientemente bem explicada, vamos dizer assim, e não é suficientemente bem explicável. Porque se fosse explicada, a gente poderia construir a explicação, né? Eu acho que não dá para construir a explicação. E aí, diante disso, né, a gente aceitando esse argumento que, claro, vocês não precisam aceitar, ninguém precisa aceitar, mas tomando esse ponto de partida, a gente se vê diante de uma escolha que eu acho que é uma escolha até existencial e que também é filosófica, também é política, também é ética, que é: vou acreditar no mundo das coisas infinitas, etéreas, que a gente não tem contato, ou eu vou me colocar nessa realidade que eu estou colocado aqui, sensivelmente, que eu percebo, que eu me relaciono, e a partir da onde você vai começar a pensar e entender o mundo, né? Como é que se dá essa criação para o Spinoza, né, de um Deus que cria um mundo e um mundo materialista, né, também, que não existe nada além do mundo? Como é que é esse Deus do Spinoza? É bem diferente da concepção que a gente está mais acostumado, né? Na verdade, a própria palavra criador não é uma palavra que se aplica muito corretamente para falar do Deus do Spinoza, justamente porque a noção de criador ela parece implicar essa distância entre a obra e a... Não, antes da consciência, né? Tem várias coisas, vamos chegar nesse ponto também, mas primeiro, não há uma separação entre o mundo e a natureza divina para o Spinoza. Então não é o criador e a criatura um num canto, outro no outro. O mundo para o Spinoza é uma modificação de Deus, é como se da própria carne de Deus se fizesse o mundo. Todas as coisas do mundo são a natureza de Deus se modificando, se transformando. Esse é um ponto. Sobre onisciência, onipotência e onipresença, o Spinoza ele concorda com isso, só que o que acontece? Tem uma coisa que a Marilena Chauí, não sei se vocês já ouviram falar dessa autora, que é uma grande estudiosa de Spinoza, ela tem livros gigantescos sobre Spinoza, inclusive, e ela tem
uma coisa que ela usa para descrever o pensamento do Spinoza, que ela chama de contradiscurso. O que é essa técnica do contradiscurso? É que o Spinoza pega as fórmulas que os adversários teóricos dele usam e ele usa a mesma fórmula, mas ele torce o significado dessa fórmula. Então eu posso dizer que o Spinoza concorda com várias frases que sairiam da boca de um teólogo tradicional, mas a maneira como ele interpreta essas frases é distinta de como esse teólogo interpretaria. Então, vou fazer isso com a onisciência, a onipotência e a onipresença para qualificar o que eu estou dizendo. Onisciência é o que sabe de tudo, né? Deus sabe de tudo. Para o Spinoza, sim, Deus é onisciente porque ele sabe tudo o que se pode saber. Mas em que sentido? No sentido de que, para o Spinoza, a natureza ela tem infinitos aspectos, porque Deus é o absoluto, absolutamente infinito, mas nós só conhecemos 2 desses aspectos, que são o corpo e a mente. Né? Porque nós temos um corpo e nós temos uma mente. Então a gente acessa esses 2, mas como Deus é absoluto, tem que ter infinitas coisas além disso. A gente só sabe desses 2. E na medida em que nós somos modificações de Deus, o nosso corpo é uma modificação de Deus e a nossa mente também é uma modificação de Deus. Então, as mentes de todas as coisas e de todas as pessoas e todo o conhecimento que se pode ter está atualmente sendo tido por Deus, porque essas mentes são mentes que participam da mente divina. Da mesma forma, a onipresença é porque o corpo de Deus, nosso corpo, faz parte do corpo de Deus. Esse sofá faz parte do corpo de Deus. Então, Deus está em toda parte porque toda parte é Deus, modificado de alguma maneira ou de outra. E a onipotência tem a ver com aquele papo que eu estava falando antes das infinitas coisas, que Deus produz infinitas coisas de infinitas maneiras. Como Deus para Spinoza é tudo, não tem nenhuma coisa fora de Deus. Então não tem nenhuma coisa que possa atrapalhar Deus de agir. Então a ação de Deus, ela é... E aí vem uma fórmula que é cara ao Spinoza, que é contraintuitiva para o nosso senso comum. Deus ele é ao mesmo tempo livre e necessário. Como assim? Livre porque não tem ninguém atrapalhando ele, então ele vai fazer o que ele quer, não vai fazer o que ninguém mandou, não vai fazer o que ninguém deixou, ele vai fazer o que ele faria. Mas se ele faz isso apenas pela sua própria natureza e não tem nenhum entrave, então ele vai fazer isso necessariamente, ele não poderia fazer de outra forma. Então ele vai se desdobrar necessariamente da única maneira possível, conforme a sua essência, porque não tem nenhuma outra coisa intervindo, porque ele é tudo. E com isso ele faz tudo o que é possível fazer. Se tem alguma coisa que Deus não faz, é porque não dava para fazer. Existe algo que não dá para Deus fazer? Não, Sim. do ponto de vista do Spinoza. E por isso ele é onipotente. Esse é o sentido de onipotência para ele, que é tudo que é possível se realiza. Agora, outra diferença que, né, para quem é cristão e judaico, né, judaico-cristão... Ou as religiões abraâmicas, né? Enfim. Isso. É entender que para Spinoza, Deus... inclui o que para os cristãos está completamente separado do bem e o mal, né? Não exatamente. Como é que é isso? Tá, vamos por partes. Só para qualificar uma coisa que eu falei antes, depois eu avanço para o que você falou agora. Tá. Eu só queria frisar que aí a gente estava falando da coisa da consciência, né? Então, sim. Deus é consciente para o Spinoza? Sim e não. Em que sentido? Como a mente divina é composta das mentes de todas as coisas, tem mente que... Então, todas as coisas, porque essa é a loucura do Spinoza. Então, o sofá tem uma mente do sofá. Eu tenho a minha mente. Só que como o sofá tem um corpo pouco complexo, a mente dele também é muito pouco complexa. Ele não tem consciência. Porque o corpo dele não é tal que a mente dele comporte uma consciência. Porque a mente é uma ideia do corpo, do ponto de vista do Spinoza. Agora, nós temos consciência. Porque o nosso corpo é complexo dessa forma. Então, não tem uma consciência divina como um sujeito, né? Como alguém. Deus não é alguém, Deus é mais um algo, uma força absoluta, né, do ponto de vista do Spinoza. Isso só para terminar de responder a questão anterior. Agora, sobre a questão do bem e do mal. Com relação a isso, assim, então, o mundo, né, assim, a natureza, a matéria, é fruto de algo que ele chama de Deus, mas que é completamente diferente do que os descendentes de Abraão entendem como Deus, concebem como Deus. É outra dimensão completamente diferente. Mas e a minha dúvida é, por que ele chama de Deus? Eu acho que tem algumas respostas diferentes para isso. Primeiro, uma resposta do ponto de vista filosófico, que é o papel que esse conceito tem na filosofia do Spinoza é um papel que Deus tem no sistema de outros autores. Porque ele é o princípio da realidade, ele é o que produz todas as coisas, ele é o que dita a maneira de funcionamento das coisas de uma certa forma. Então, ele cumpre papéis conceituais que Deus cumpre nos outros sistemas onde há Deus. Isso é uma maneira de responder.
Outra maneira de responder é essa coisa do contradiscurso que eu estava falando, que é um interesse político do Spinoza, que é como é que eu vou fazer a minha filosofia ser palatável, ser legível, ou poder ser entendida dentro da minha época histórica. Então eu vou usar a maneira como as pessoas se expressam para elas entenderem o que eu estou querendo dizer. Tem uma outra dimensão dentro disso, que é uma intervenção política na realidade dele. As pessoas falavam sobre Deus e compreendiam Deus de uma certa forma, o que levava a certas maneiras de se colocar no mundo, de fazer política. Tanto que o único não, né, mas o principal livro que o Spinoza publicou em vida chama-se Tratado Teológico Político, em que ele vai fazer uma crítica da leitura que se fazia da Bíblia à época, né? E, sobretudo, porque ele vai ser o cara que vai inaugurar a leitura histórico-crítica da Bíblia. Então, vamos ler isso aqui não como um documento que foi forjado pelo divino, mas como um livro que foi escrito por seres humanos dentro do seu contexto histórico, no seu contexto geográfico, com as suas profissões, com as suas relações, né? Então, ele vai fazer isso, é incendiário, né? Fazer isso no século XVII. É uma intervenção política. Ele sabia que não ia dar certo, então ele não ia pegar bem para ele. Então, ele mandou publicar em outra cidade com um pseudônimo, fingiu que não era ele, mas descobriram que era ele, perseguiram ele. Então, escolher essa terminologia, escolher esse vocabulário também é uma intervenção política, né? É importante pensar isso, né? Porque na filosofia, aí trazendo uma perspectiva mais contemporânea, mas que eu acho que dialoga com isso também, né? A gente está elaborando os conceitos pelos quais a gente compreende a realidade, como a gente falou antes. E esses conceitos, eles são originalmente partilhados, né? A gente vive numa mesma sociedade, a gente não produz esses conceitos no vácuo. A gente produz porque a gente vive junto, produz junto, subsiste junto a partir dessa produção. Então, quando você mexe nesses conceitos e você joga esses conceitos transformados para a sociedade, você também está intervindo politicamente nessa organização social que produz essa forma de pensar, né? Então, acho que tinha esse interesse também no pensamento do Spinoza, que é um pensador metafísico dessas coisas abstratas que a gente está falando, mas é um pensador político também, né? Agora, acho que eu viajei um pouco e esqueci o ponto central. Por que ele chama de Deus, né? Acho que respondi. Não, essa respondeu. Sim. A outra era do bem e do mal. Ah, sim, voltando para outra parte. Então você estava dizendo que Deus abarca o bem e o mal, né? Não sei como você formulou. Isso que dessa forma que eu entendo, né? Que ele não separa, não faz essa distinção. Deus é bom e o que acontece de ruim, por exemplo, seria o demônio, o Satanás, Lúcifer, quer dizer, Satanás. Isso, né? para o pessoal para cristão. cristãos, né? Mas judeus. Para o Spinoza, judeus eu não o sei. mal também é Deus. Então, vamos qualificar, vamos limpar o terreno, porque a maneira como... que é mal, o problema né? é como a gente usa as palavras, sempre dá problema. Qual é a questão? Se tudo é Deus, o mal também é Deus? Certo, então, vou contextualizar, mas acho que você sintetizou muito bem a pergunta. Algumas das críticas que foram feitas ao Spinoza, essa aí é uma delas, né? Então Deus é mal, por exemplo, né? Seria uma conclusão possível. Um dos caras que foi um dos primeiros críticos do Spinoza é um cara chamado Pierre Bayle, que escreveu um livro chamado Dicionário Histórico-Crítico da Filosofia. E aí no verbete o Spinoza, né, que ele falava os verbetes com os nomes dos autores, comentava, ele faz essa crítica, entre algumas outras, ele faz essa crítica pro Spinoza também, né? Só que a questão é que aí está pressuposta uma noção de bem e mal que o Spinoza não aceita. Então vamos entender o que o Spinoza quer dizer com bem e mal e aí como é que ele posiciona isso. Só um outro contexto histórico também para dar nisso. Esse tema que vocês estão trazendo, né, até para o público saber também, enfim, não sei se conhece, se tem interesse nisso, é o tema da Teodiceia, né, que é o julgamento de Deus, né? Como Deus se vê com o mal no mundo. Isso é um problema clássico de filosofia que foi originado... Essa formulação foi feita primeiro por Epicuro, se eu não me engano, né, que é um filósofo grego antigo, que é se Deus é onipotente, onisciente, ele não pode ser bom. Se ele é bom e onipotente, ele não pode ser onisciente. Se ele é onisciente e bom, ele não pode ser onipotente. Porque se ele soubesse do mal e pudesse acabar, se ele não acabou ainda é porque ele não consegue. Se ele pode acabar com o mal e ele sabe que tem mal, então ele não é bom. Porque se ele fosse bom, ele tinha acabado. Então ele é mal. Ou então, se ele não pode acabar e ele sabe que tem mal, ele não é capaz. Qual é o que está faltando? Ou então, ele não foi avisado ainda, ele não é onisciente, né? Ele não sabe que tem mal, ele é bom, ele quer resolver, ele consegue, mas não resolveu. Nenhum filósofo, eles entraram falando sobre um propósito, um plano... Sim, não, estou colocando o problema primeiro, né? Nas vertentes cristãs tem várias maneiras de responder a isso, né? Por exemplo, essa questão de ter um desígnio divino que vai ser completo e é para isso que existe o mal, ou então colocar todo o mal na conta do ser humano e da liberdade humana, era melhor criar o ser humano livre e aí por isso existe o mal que é produzido pelo ser humano.
Tem uma explicação metafísica do Santo Agostinho de colocar que o mal é um defeito do bem. Então não é que tem, não é que tem mal, mas é que tem menos bem nas coisas. Tem várias tentativas de responder isso. A teologia lida muito com esse problema, né? E tem um filósofo que foi até contemporâneo do Spinoza e posterior a ele, que é o Leibniz, que dizia que Deus fez o melhor dos mundos possíveis, né? Então, diante da questão do mal, o que Deus teria podido fazer é criar o melhor de todos os mundos, que ainda tinha mal, mas foi o melhor que deu para fazer. Enfim, né? Seria uma maneira de pensar também. Mas por que eu acho que isso não é tão pertinente para o Spinoza? Porque justamente essa ideia de bem e mal com relação a Deus seriam bem ou mal absolutos, né? Do ponto de vista do absoluto. Mas o bem e mal são coisas que existem para sujeitos, para pessoas. E Deus não é uma pessoa para o Spinoza, como eu estava dizendo antes, não é uma força. Ele é a natureza. Então, o bem e mal, tem um filósofo contemporâneo, né, do século XX, que é o Gilles Deleuze, que ele escreve muito sobre Spinoza também, e ele tem uma fórmula interessante para falar sobre bem e mal no Spinoza. Ele vai dizer que bem e mal em Spinoza são conceitos duplamente relativos. Em que sentido? Primeiro, eles são relativos um ao outro, porque o bem é sempre por oposição ao mal e o mal é sempre por oposição ao bem. E aí a gente já vê que não tem bem e mal com relação a Deus, porque Deus não é oposto a nada, porque Deus é tudo. Então, da perspectiva divina, da totalidade, se o bem e o mal implica outro, o bem tem outro que é o mal tem outro que é o bem, se Deus é tudo, para Deus não tem bem nem mal, porque Deus é tudo, não tem outro com relação a Deus. Isso é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que eles não são só relativos um ao outro, mas eles também são relativos ao sujeito para o qual eles são bem e mal. Como assim? E aí ele vai usar uma fórmula, ele vai aproximar a noção de bem, a noção do que me traz vida, do alimento, e a noção de mal, a noção do veneno, do que me destrói, do que me decompõe. O Deleuze faz isso inspirado numa resposta... O Spinoza tem uma discussão muito grande sobre essas noções de bem e mal com um correspondente que ele tem na época dele, um cara chamado Blienberg, e a gente tem as cartas, né? Muitas cartas do Spinoza jogou no fogo quando ele viu que ia morrer. A gente não sabe o que tinha nessas. Eu adoraria ler essas cartas, mas ele era um perseguido político, ele não podia deixar publicar, incriminar todos os amigos dele, né? Mas algumas sobreviveram e tem essas cartas que até tem uma edição espanhola, acho que em português não tem, mas a gente tem a correspondência completa. E aí dá para achar isso na edição, acho que da editora Perspectiva, tem a correspondência completa do Spinoza, que são as cartas do mal, né? Que é quando ele debate longamente esse assunto com esse correspondente, que é o Blienberg. E o que ele vai dizer para ele é que essa perspectiva do veneno e do alimento, né? Ele vai até fazer uma releitura da história de Adão, ele coloca isso no Tratado Político também. Para o Spinoza, Deus disse para não comer a maçã não porque era proibido, mas porque a maçã ia fazer mal para o Adão. Então ele vai traduzir o mal nesse sentido mais imediato, quase fisiológico até assim. Então, mal é o que despotencializa a minha vida, o que me tira as minhas capacidades, o que me destrói, o que me impede de ser dono do meu destino, o que me impede de agir, o que me assujeita, o que me domina, o que me coloca sob a potência de outra coisa. E bom é o que me torna senhor de mim mesmo, o que aumenta a minha capacidade, o que me potencializa. Mas, obviamente, isso tem a ver com a minha natureza. O que me faz bem não necessariamente te faz bem. O que faz bem para o ser humano não necessariamente faz bem para o cachorro. O que faz bem para o cachorro não quer dizer que faz bem para o cavalo. Então, cada corpo é singular e o que é bom para um corpo não pode ser bom para o outro necessariamente, né? Isso é uma coisa que... E também como nós somos muito complexos, né? O nosso corpo é muito complexo, a gente também não tem como descobrir a priori, né? A gente não tem como descobrir antes da experiência o que é bom e o que é mal pra gente. A gente tem que viver e testar. Cada um vai ter uma experiência. E ter uma experiência, avaliar essa experiência e tentar compreender, porque às vezes a experiência a gente entende ela mal e a gente não descobre o que... Para os Spinoza existe um bem e mal objetivo para cada um. É uma coisa meio louca, né? Porque é objetivo, mas não é universal. E ainda sendo objetivo, você também não consegue necessariamente conhecer ele bem, porque ele só se revela pra gente na experiência, e a experiência é uma confusão. A experiência tem uma cacetada de outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a gente nem sempre consegue discernir bem quais são as causas do que a gente sente. E aí a gente já pode até entrar pro caminho da psicologia no Spinoza, né? Mas passa por aí. Então, bem e mal estão dentro de Deus? Sim e não. Não porque não no sentido absoluto, porque não faz sentido falar em bem e mal absolutos, do ponto de vista do Spinoza. E sim porque para cada indivíduo singular que existe na natureza, há objetivamente algo que seja bom e que seja mal para esse indivíduo. Mas então, Pedro, não existe um bem ou mal universal, ético, como a ética do Kant, por exemplo? Não, do ponto de vista do Spinoza não, porque justamente como eu estava dizendo, né, bem e mal eles são relativos ao indivíduo e são relativos um ao outro. Então,
o que seria para o Kant, né? O que é moral é seguir o imperativo categórico, Isso. que é uma coisa que vale para todos os Pra sujeitos todas as racionais, todos os pessoas. sujeitos transcendentais, né? Enfim, para usar a terminologia dele. E no caso do Spinoza, não faz sentido isso, porque justamente tem a ver com o seu corpo singular. Então não tem como você universalizar o bem e mal. Mas não ferir, por exemplo, né, da Bíblia, não matar, não roubar, não agredir, nem isso pode ser considerado. Não pode universalizar, mas a questão, acho que como é que a gente elabora isso, né? Eu acho que tem dois caminhos. Tem uma coisa que o Spinoza enfatiza muito, porque eu acho que uma leitura só com esses elementos que eu trouxe agora pode se fazer pensar o Spinoza como um individualista, né? Como que é uma leitura comum no nosso tempo, né? Que é até uma leitura liberal. Cada um faz o que quer, né? Cada um faz o que quiser. Enfim, não é essa a postura do Spinoza. O Spinoza, ele repete muito uma coisa que ele diz que é um ditado, deve ser da época dele ou da região dele, que eu não tinha ouvido até ler ele, mas que não há nada mais útil para o homem do que outro homem. O que significa isso? Que o ser humano é a coisa mais importante para o ser humano, ou não existe Deus para o ser humano além do ser humano, tem um ditado assim que ele fala também, que é justamente a ideia de comunidade, de estar junto, é muito importante para o Spinoza. E aí a maneira como ele vai colocar isso é que tem uma natureza humana, e aí tem interpretações divergentes, né? Mas uma maneira de ler isso é que existe uma essência que a gente compartilha, ou que pelo menos uma grande parte da nossa essência é a mesma essência. Então o que é bom para mim também vai ser bom para você, porque você é humano. E aí tem uma birra, por exemplo, dos vegetarianos contra o Spinoza, inclusive vocês da área da psicologia já devem ter ouvido falar da Anísia da Silveira, né? Que foi uma grande leitora de Spinoza também, né? E ela tem um livro chamado Cartas a Spinoza, e num dos capítulos do livro, ela reclama com o Spinoza sobre a relação dele com os animais. Ele fala, por que você falou que tudo tem a mesma dignidade, tudo veio do mesmo Deus, nós somos tudo produto da mesma coisa, por que um animal você pode tratar mal e o outro não? E o Spinoza fala explicitamente que não tem... Ele é até meio machista nessa hora, até fala que é uma coisa de mulher, ter pena dos animais, uma coisa assim, que não sei se a gente deve desculpar ele, mas é reflexo do tempo dele, né? Enfim. Mas também a gente não precisa elogiar, né? Vamos mostrar o problema quando tem o problema. Mas então teria uma certa natureza comum nos seres humanos, e aí é colocado para o debate dos intérpretes do Spinoza em que ponto essa natureza é comum, né? Até que ponto ela é comum, e isso garantiria uma certa uniformidade, aí, uma intersubjetividade do bem e do mal, que não é bem intersubjetividade, porque não é sobre consciência, é sobre corpo, sobre a gente ser da mesma espécie, sobre a gente ser feito do mesmo jeito, né? Num certo sentido. Claro que isso também vai ter certos limites, né? Porque tem a singularidade, tem a individualidade de cada um. Mas eu acho que a outra maneira de resolver isso, né? Eu falei que tinha dois pontos. Um ponto, esse ponto dessa natureza comum, mas eu acho que tem um outro ponto que é, do ponto de vista político, o Spinoza ele sempre foi um defensor da democracia. Nisso eu concordo com ele também. E isso significa que as regras sobre as quais a gente vai viver, elas têm que ser elaboradas pela gente. Então, se nós formos decidir coletivamente, debater na arena pública o que é o bem e o mal para esse coletivo que nós somos, eu acho que isso vai acabar tendo que contemplar as pessoas de alguma forma. Eu acho que uma coletividade humana não vai junta decidir que tudo bem você matar os outros, tudo bem você roubar os outros, tudo bem, né? Acho que então a gente meio que deslocaria esse problema da ética, como se ele tivesse desde já sempre resolvido na natureza humana, qualquer que ela fosse, mas coloca esse problema na política, entendendo que esse é um desafio sempre renovado, que a gente não terminou ainda de pactuar o que é o bem e o mal, porque a cada momento, a cada geração, a cada nova natureza nossa e das relações entre a gente, das relações com o mundo, das relações históricas, a gente tem que, de novo, negociar e decidir, né? Eu acho que esse é o interesse da democracia, me parece, né? Não que a gente vai conseguir achar a melhor maneira de fazer e a gente não vai precisar fazer mais nada. É que as coisas estão sempre acontecendo, a gente sempre tem que resolver e é melhor a gente resolver junto. Como é que a gente vai lidar com as coisas? E aí a gente vai junto decidindo o que é bem e mal. Eu acho que, pensando historicamente, até para tratar uma questão, dar um exemplo fácil que acabou de aparecer agora na conversa, né? Do machismo, né? Como essa perspectiva feminista tem avançado socialmente nos últimos tempos, como a mulher está assumindo cada vez mais uma posição mais dona de si, mais autônoma, menos menorizada, né? E isso é uma coisa que é possível na medida em que nós, coletivamente, podemos decidir sobre quais regras nós vamos viver, né? Se fosse seguir o que era feito antes, se tivéssemos encontrado a natureza certa, a regra certa, o patriarcado podia se colocar nesse lugar como se fosse o correto e acabou a discussão. Eu acho que o ponto de entender que os valores estão abertos
a relatividade e o debate na democracia é que a gente também pode sempre atualizar eles, né, de alguma forma. Então a gente ganha, por um lado, que a gente pode atualizar, mas a gente perde talvez esse conforto de uma resposta definitiva, de uma resposta absoluta, de uma resposta que a gente não precisa pensar de novo, porque já está resolvido, mas E existe sempre essa necessidade, né? Que a pessoa tem um desconforto, mas tem a necessidade que o outro aceite o desconforto que é subjetivo, né? como assim? Não compreendi. Assim, as pessoas têm um desconforto de uma certa regra, de uma norma. E quer, assim, coloca a parte democracia. Então, para que os outros sigam, meu pensamento é esse, mas sempre tem que ter seguidores. Não tem aquele, não se conforma, eu não gosto disso, sou livre e vou fazer, mas tem que ter seguidores. Aceitação social, você é. está falando, né? Aí isso, porque assim, nós quem que iremos decidir, né? Porque sempre tem um grupo Sim. e vai ter outro grupo que não. Então é a questão de cada pessoa pensa de uma forma, cada um é livre, mas um não aceita a liberdade do outro, né? Defende sim. sua verdade, né? Eu entendo isso que você está dizendo e eu acho que isso acontece justamente porque aí estou fazendo uma avaliação pessoal Sim. do nosso momento histórico, né? E do nosso lugar geográfico também, né? A gente está colocado numa situação em que o poder não é nosso, no sentido coletivo, né? Não estou falando meu ou da minha classe ou do meu tipo, mas não é do povo, não é das pessoas, Não. né? Então, essa decisão de como é que deve ser, do que é certo, do que é errado, como estavam querendo passar aí uma coisa para imunizar os deputados outro dia aí, né? Só os deputados podem julgar se os deputados cometeram crime ou não, né? Queriam passar esse troço, felizmente teve uma mobilização social e não passou. Mas então não é a população que está decidindo diretamente ou por si ou de uma maneira mais democrática como funcionar, né? E aí acontece isso, né? Aí as pessoas estão separadas do poder, as pessoas que exercem o poder estão separadas das consequências das suas ações, então as pessoas não conseguem avaliar se isso é produtivo ou não, não se veem sofrendo as mesmas consequências das decisões que elas tomam que o resto da população. Então, se eu decido uma coisa, que quem vai sofrer a consequência é você, qual é o impacto que tem para mim decidir de uma maneira que vai ser bom para você? Então, quando a gente separa o poder da população de uma maneira geral, é uma forma para produzir isso que você estava colocando, me parece, né? Que é uma separação do poder. E não é uma democracia, pelo menos não no sentido pleno, né? Ou no sentido mais E vai ter preciso. sempre uma pessoa ali sofrendo, que eu não concordo, mas eu tenho que viver assim e aceitar, né? É, Complicado. É difícil. A liberdade é difícil. É difícil. Obter a liberdade. E sobre ética, assim, no seu ponto de vista, sobre a sua ética, fale um pouco. assim, eu acho que eu sou muito afim ao pensamento do Spinoza ainda nesse ponto, porque vou explicar até onde eu vou com o Spinoza, onde eu não vou mais e o que fica de diferente, né? Como eu estava colocando para vocês mais cedo, a minha birra com o Spinoza, se vocês quiserem, é nessa passagem do infinito para o finito. Mas a descrição que ele faz do finito, em geral, a maior parte, me parece uma boa descrição. Tem um problema que resta aí, vou tratar ele para falar dessa diferença. Que é, o que acontece? Para o Spinoza, todas as coisas têm essências, né? Cada coisa tem uma essência e já é uma concepção muito distinta da tradicional, né, em geral, que é uma essência singular. A sua essência é só sua, a minha é só minha. Talvez a gente tenha alguma comunidade em parte da nossa essência, como essa noção de humanidade que eu falei, mas isso não é muito claro. Eu acho que a interpretação mais comum do Spinoza é que as essências são singulares. Mas essa essência, ela remete a um núcleo de unidade, né, que é o que a gente estava falando mais cedo, justamente por ela ser um produto divino, que é essa coisa una, esse que produz a natureza inteira, sendo esse todo com relação ao qual não existe outro, né? Por isso ele é total, por isso ele é um. E esse é justamente o conceito com o qual eu não quero trabalhar. Então, pensando a ética de um ponto de vista, e aí isso coloca a gente no terreno da multiplicidade, né? De pensar a ética a partir da multiplicidade. E aí a gente perde um dos recursos, perde e ganha, ou talvez de uma certa forma concretiza ou imanentiza, torna mais palpável, mais concreto um dos recursos da ética que eu estava falando antes, né? Eu acho que continua valendo o que eu falei do Spinoza, que é a gente não tem recurso a um sujeito transcendental que é igual para todo mundo, a uma ética universalista, como seria a ética kantiana, mas se a gente se entender como
seres constituídos nessa natureza finita, que é onde nós estamos colocados, tem uma comunidade nossa biológica muito forte, né? Nós somos os mesmos bichos, e isso faz uma diferença muito grande. Eu acho que a gente deveria atentar para isso, né? Repete, por favor. Nós somos o mesmo bicho, a gente é da mesma espécie. Sim, sim, tá. E aí, nesse sentido, tem muita comunidade entre a gente. Tem muita semelhança, muita aproximação. E isso dá uma baliza que não é universal, não é transcendente, não é transhistórica, até porque a espécie está dentro da história, né? Pela seleção natural, as espécies se transformam. A gente provavelmente não vai terminar a história do universo com a gente do mesmo jeito, não começou com a gente do mesmo jeito, mas tem um ponto de partida, alguma coisa nossa, e por outro lado isso coloca de maneira mais premente ainda a necessidade da democracia, que era o que eu estava falando antes também. Se a gente não tem uma cartilha para seguir, a gente não tem um universal ao qual responder, a gente tem que decidir como a gente vai viver, né? E essa é toda a questão de uma filosofia da imanência, por oposição à transcendência, né? De uma filosofia do aqui e agora, do estamos colocados neste mundo e é com este mundo que a gente tem que se ver. Então, não tem regra pré-definida, a gente tem que definir que regra é essa. Vamos definir isso juntos? Vamos escolher alguém que vai definir sozinho? Vamos nos sujeitar a alguém que vai decidir por nós? Tudo isso é possível e tudo isso aconteceu na história humana, né? De maneiras diferentes, em períodos diferentes. Né? A questão o que me parece mais interessante e que atenderia mais ao que nós somos é a gente decidir coletivamente e viver coletivamente as consequências da nossa decisão, para que a gente possa saber no que a gente errou, porque a gente vai errar sempre, e errar de outro jeito, errar de uma maneira diferente, né? Acho que essa é a aspiração mais alta que a gente pode ter, me parece, é errar de maneiras novas, né? Sendo senhores dos nossos próprios destinos, a gente poder decidir como agir e pensar sobre como a gente agiu e agir de outra forma, ou da mesma, se for o caso, enfim. Agora, Enfim. como você estava falando, no momento político que a gente está, assim, a gente não tem muito poder, né, para poder decidir, né? Então fica mais complicado, né? Fica, mas aí também é uma questão de novo, né? Uma questão, nós ainda estamos vivos, ainda somos capazes de agir em alguma medida, e a questão é o quanto isso te importa ou não, o quanto você quer se dedicar a isso na tua vida. Se você quiser se organizar politicamente, se você quiser participar de uma organização, se você quiser questionar as coisas, isso é possível e isso é feito por algumas pessoas, né? Dá trabalho, não é fácil. Eu Trabalho mesmo acho e que risco faço também, risco, né? com certeza. Eu mesmo acho que eu faço menos do que eu acredito que seria necessário, enfim. Também a vida a gente não sabe o que tem, a vida é uma só, como é que a gente vai gastar a vida nisso, vai dar certo, não vai? É um trabalho para outras gerações que nós mesmos não vamos poder ver. Tem uma miríade de questões envolvidas nisso, mas eu acho que a gente não tem que pensar que a gente não tem capacidade de agir. A gente tem. Foram pessoas fazendo coisas que nos trouxeram até aqui. São pessoas fazendo coisas que podem nos tirar daqui ou nos colocar em outro lugar, ou enfim. E é o que faz sentido assim para cada um, né? Assim, como você falou, tem os poderes decidindo, mas nós temos também a liberdade de escolha no que acreditar, de como seguir, no que pensar, né? E isso é a filosofia, é a liberdade, né? De pensar, de construir, de criar, de questionar. A filosofia com certeza, como eu falei mais cedo também, né? Passa por essa elaboração crítica, passa por essa tentativa de ser De protagonista não ser preso, né, a um no teu pensamento, pensamento. e de estar sempre inovando e liberdade. Eu acho que filosofia, a definição é liberdade. Mas eu acho que é sempre bom a gente matizar isso, né? Eu falei essa coisa do protagonismo e tudo e tal, e eu penso isso mesmo, mas agora eu acho que a gente tem que... É isso, a filosofia tem muito esse jogo de morde a sopra, porque a gente vai complexificando as coisas e as coisas vão dando mais trabalho, né? Mas você é protagonista pode se tornar protagonista dentro da tua vida, mas isso também tem um espaço limitado, né? Porque nós somos um pontinho no infinito, né? Nós somos um pedaço muito pequeno de todas as outras coisas que estão em interação com a gente o tempo inteiro, né? E a gente vive dentro de uma sociedade, nós estamos aqui conversando, falando português, sem nem pensar nas frases que a gente está formulando, elas estão saindo da nossa boca. Como isso é possível? Todas as palavras que não fui eu que inventei, que estão fluindo naturalmente. Então essas palavras me constituem também, né? Então eu também sou um sujeito histórico. Eu também sou brasileiro, também sou carioca, eu também estou colocado em situações que se poderia pensar que elas restringem a minha liberdade, mas por outro lado também
se não tiver atrito nenhum, você também não anda, né? Com muito atrito, você fica preso, mas sem atrito, você também não consegue andar, porque é o atrito do pé com o chão Desliza, que te empurra para você e andar para frente. Então, são condicionantes que, por um lado, restringem o que a gente pode fazer, mas também nos permitem agir, porque sem eles a gente não faria nada. O incondicionado não age. Né? Na minha concepção, justamente da finitude, da natureza, como isso que está dado, que está colocado, faz né? com que a pessoa se posicione, né? Também, mas não só o desconforto. Eu estou dizendo no sentido até mais fundamental, assim, de que se eu não... Tudo bem, eu quero ser livre para falar qualquer língua que eu inventar, supondo que isso fosse possível. Como é que eu vou conseguir pensar uma língua para inventar se eu não tiver nenhuma língua que me deram e que eu não tive nenhum controle sobre isso? Então, a minha condição de poder me expressar com vocês em português, que me dá a liberdade de falar um bando de coisas que vocês estão me permitindo falar aqui, também é uma restrição, porque me deram essa língua e agora eu tenho essas palavras e essa visão de mundo que vem com essa língua. Então, estou de alguma maneira preso a isso, mas é isso que me permite também fazer, também é o que me possibilita. Então, a condição tem esses dois lados, né? Um lado de nos limitar, mas é por essa limitação que a gente consegue agir, porque se não tivesse nenhuma limitação, a gente também não ia fazer nada. O desconforto também é um caso específico de uma condição, né? Mas estou pensando assim de uma maneira mais geral. Não sei se ficou muito abstrato. Ficou, entendeu? Fez sentido. Fez sentido. Fez sentido. Vieram alguns atrás, nós pegamos o que faz sentido para cada um, aproveitamos aquilo que faz sentido, utilizamos e vamos renovando de acordo com os nossos pensamentos, nossa criatividade, os nossos questionamentos e o que acreditamos. O que faz sentido. Eu acho que isso sim, mas eu acho que esse é o ponto que eu ia implicar contigo. Vamos lá. A gente não pega só o que faz sentido, porque quando a gente pega as coisas, nem tem muita opção. Por exemplo, para ficar na língua, né, que é o mais fácil, que traz essa visão de mundo. Quando a gente era um bebê que aprendeu a falar, isso é uma coisa que muitos filósofos perdem de vista, né, que todo mundo nasceu em algum momento e nessa época você não tinha linguagem ainda, você não sabia um bando de coisas, você foi aprendendo um bando de coisas, né? Eu acho que é importante ter essa perspectiva também. E aí você não falou português porque fazia sentido, ou porque fazia mais sentido, ou porque era o que tinha, era a necessidade para se comunicar. Possível, era o que estava dado, né? Se comunicar. Como foram outras línguas para outras pessoas em outros momentos e para nós mesmos em outros contextos, talvez. Então tem muito de nós que nós não constituímos, na verdade, que nos é colocado, que a gente é colocado nessa situação e a gente não tem essa liberdade absoluta também de escolher ou de vai ter isso, não vai ter isso, vou precisar... E é tanto que na nossa área aqui na psicologia, uma das coisas é cuidar, né, ajudar a pessoa a entender os traumas que são causados na infância. Justamente porque você não vive, você sobrevive. Né? Nós passamos a viver quando nós começamos a tomar decisões e escolhas, porque faz sentido para mim. Porque quando tem alguém que cuida de mim, por mais que eu amo o meu filho, então o cuidador não foi a mãe, quem cuida? O adulto. A criança ela é um copinho, então qualquer coisa ali vai transbordar, ela tem uma limitação. Então, ali são criados traumas que nós temos na nossa vida adulta. E a liberdade é justamente isso, é se desprender e usar a liberdade para não viver preso, né? Ou seja, como estávamos falando até em um outro podcast, que na zona de conforto, né? Fazendo só o que aprendi, o que me ensinaram, mas desbravando tudo que eu puder fazer. Sim, né? Com certeza. Eu acho que essa questão da zona de conforto ela é muito cara para a filosofia, assim. Tem a ver com o que eu estava falando do ensino da filosofia também, né? Que é para você aprender uma coisa nova, para você pensar uma coisa diferente, tudo isso requer esforço, requer trabalho e requer justamente você sair dessa zona de conforto, sair do que é comum, do que é dito, do que é repetido, do que é mais fácil, porque você, pela inércia, você já faria isso, né? E transitar em todas as áreas para ter o máximo de argumentos necessários para dizer eu sou livre para transitar e ver o que faz sentido para seguir. Porque, como você iniciou, né, falando que é um professor, gosta, né, de atuar, que isso faz sentido. Sim, né? sim. E é algo que faz toda a diferença nas profissões, né? Que é você fazer o que gosta e o que acredita. Com né? certeza. Porque ali você vai lutar, tá o aluno ali no celular e você... Vamos pensar, vamos aqui pensar, vamos criar alguma coisa, vamos estimular essa mente. Que é difícil agora, hein?
É. E aí, na sala de aula, é um professor calminho, exige ali do aluno, já, guarda esse celular. Vamos Não, saber agora não. do Pedro. Alunos, Não, olha o Pedro falando aqui. guardar o celular é uma coisa que não sou nem eu que exijo, agora é a lei, Sim. né? É Então, lei, né? eu estaria até Mas prevaricando se eu não alguns mandasse alunos eles que guardarem o burlam. celular. Tem. Sempre tentam, assim. Eu acho que a gente vai... Estamos até tentando agora pensar uma maneira de combater isso de uma maneira mais organizada, né? Do colégio inteiro ter uma mesma postura, como é que a gente vai agir, de que jeito a gente vai fazer. Por exemplo, a gente começou agora no final do ano, durante as provas, também pedir que todos os estudantes colocassem o celular em cima da mesa do professor, que vai fiscalizar, porque eles botam, e aí eu falava para os alunos, botem os celulares tantos quantos vocês tiverem trazido consigo em Isso cima aí, da mesa. é. Porque também tem o cara que traz o celular de botar em cima da botar em mesa e cima o outro do da celular cola, que da ele fica no cola, bolso, sim. né? Então é complicado. Às vezes numa dessa você pega um desprevenido, ele toma um susto, você já vê que ele tem alguma outra coisa ali no bolso. É difícil, né? Mas é isso. Mas, Pedro, assim, por exemplo, você como professor, né, apesar das dificuldades, o que você gostaria de que a sua disciplina trouxesse para os alunos, assim, né, nessa perspectiva E a relevância que tem, né? Isso. O que você diz assim, como professor, minha disciplina tem essa relevância para os alunos. Eu acho que tem algumas coisas, assim. Eu acho que uma das coisas que eu acho que a filosofia faz, né, como a gente está fazendo aqui, é debater, né? Uhum. E eu acho que o nosso ambiente público, sobretudo com as redes sociais também, mas em geral já pela nossa forma política, nossa forma de organização social, ele tem muito pouco debates quando tem pouco qualificados, no sentido de que a gente não se aprofunda muito, a gente é pouco capaz de ouvir, a gente é pouco capaz de mudar de ideia, a gente é pouco capaz de entender. Isso é uma coisa que eu falo para os alunos logo no começo do curso, né? Existe uma diferença entre entender e concordar. Uhum. Você pode entender e discordar. Aliás, Isso é muito você só importante. pode discordar se você entender. Eles acham, não entendi, não gostei, não concordei, tá errado. Calma. E eu acho que socialmente a gente precisa aprender isso. Então, a maneira como eu busco dar aula de filosofia é uma maneira dialogada, né? Muito Bacana. socrática, que é freiriana também, né? Que é essa maneira de você fazendo perguntas para estimular o aluno a pensar e a gente junto ir construindo o conhecimento de alguma forma. Então, treinar essa capacidade de ouvir, de discordar, de concordar, de trazer um argumento a favor, um argumento contra, de mudar de ideia. Isso é uma parte que eu acho que é essencial, muito importante assim, na filosofia. E junto disso já vem o exercício crítico, né, de não repetir as coisas simplesmente porque elas estão dadas, ou porque parece certo, ou porque a maioria acha, ou porque alguém acha que é mais bonito, mais legal, mais interessante, mais famoso. Mas será que você realmente acha isso na sua avaliação, pensando, considerando, né, pesar as coisas criticamente? Eu acho que isso é muito importante. E tem uma outra coisa que eu gosto de fazer sempre, assim, que eu tento fazer nas minhas aulas, eu acho que é uma outra dimensão importante da filosofia também na escola, e isso é mais difícil de fazer, mas é que eu acho que foi uma das coisas que me levou para a filosofia pessoalmente, assim, que é entender como o conhecimento da humanidade ele está todo conectado de alguma forma. Porque a escola, ela coloca as coisas em caixinhas disciplinares, né? Você tem aula de matemática, você tem aula de filosofia, você tem aula de português, você tem aula de química, você tem aula de história, como se o mesmo objeto não pudesse ser analisado de uma perspectiva histórica, sociológica, química, física, biológica. Tem uma cacetada de coisas. Você pode ver uma coisa sob tantas perspectivas diferentes, e todas essas engrandecem, não necessariamente competem entre si, elas se acrescentam, né? E é às vezes até surpreendente para os alunos às vezes perceber que esse tema que está sendo tratado numa área é o mesmo da outra e que na verdade eles estão pensando juntos uma mesma realidade. Entender que as coisas estão conectadas de alguma forma, que o conhecimento todo se implica e se relaciona. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Eu acho que a filosofia, como ela pensa sobre todas as formas de conhecimento, ela tem uma perspectiva interessante para ver isso e para tentar mostrar isso, né, para quem estuda. Na sua disciplina você fala sobre o Spinoza, sobre a sua leitura, sua tese? Não, assim, Não? sobre Spinoza às vezes, mas sobre a minha tese não. Não. Quem sabe um dia você é muito importante, alguém vai ler meu livro e vai achar que pode dar aula dele na escola, mas assim, é porque na maneira como a gente trabalha no Pedro II, não só como a gente trabalha no Pedro II até ele radicaliza um pouco esse princípio que eu vou colocar para vocês, mas como é preconizado pelos parâmetros curriculares nacionais, que é a lei que a gente tem que seguir sobre como a gente vai ministrar o nosso conteúdo,
né? Nas outras disciplinas, normalmente existe um conteúdo programático. Aham. Você tem que passar em fração, X, você tem que Y, passar Z, X, não sei o que, blá, blá, blá. né? Na filosofia, o nosso trabalho é desenvolver competências e habilidades. A gente não tem que desenvolver que o aluno saiba Platão, que o aluno saiba Spinoza, que o aluno saiba... Não necessariamente. Ele tem que saber pensar criticamente, saber interpretar um texto, saber ler filosoficamente um texto, saber formular perguntas, né, que são as habilidades que estão em torno disso que eu estava colocando para vocês. Então, o conteúdo propriamente não é a parte mais importante da aula. Inclusive, em geral, quando os alunos me perguntam, tá bom, professor, você já falou isso tudo aqui, falou que aquele cara acha isso, esse cara acha aquilo, aquela... Você acha o quê? Eu falo, não sei. Para mim, a minha posição não é importante. Porque, como professor, eu não estou defendendo um ponto de vista, eu estou defendendo o pensamento. Eu acho que eles têm que pensar e pensar por eles próprios. O que eu faço é oferecer um cardápio de possibilidades de pensamento, que não são exaustivas, também não são todas as possibilidades, mas são algumas, a partir das quais eles podem construir, podem pensar. E eu não quero que eles discordem porque eles não gostam do professor ou concordem porque eles gostam do professor. Eu quero que eles pensem e avaliem pelo mérito dos argumentos. Então eu evito me posicionar e colocar a minha maneira de pensar na escola. Eu acho que para o meu trabalho como professor na educação básica, eu acho que é mais interessante, é mais produtivo que eu não tenha posição, que a minha posição não seja importante. Muito interessante, né? É isso aí, doutor Pedro. Aula de filosofia. Aula de Não há que pode filosofia. mais. Há que pode mais é filosofia hoje. Na veia. E todo mundo está entendendo, hein? Porque ele explica muito bem. Muito Parabéns. bem. Obrigado. Obrigada, Eu tenho Pedro. certeza que vai ter muitas visualizações. Gente, vocês não estão vendo, mas tem uma fã aqui vibrando, vibrando. Ó, é o primeiro podcast que tem uma fã assistindo. Então vamos abrir até para outros, né? É Quando isso aí, Ju. convidar, se tiver alguém vibrando, Já tem uma veio pessoa aqui familiares, né? Mas vibrando, ela fã parou. é a primeira Ela vez. parou um momento querendo fazer uma pergunta dela mesma, daqui uns dias vai ter plateia. E Pedro, você é um gênio. Você com assim, não certeza. só você explica muito bem, assim, porque eu não entendo muito, de nós filosofia, e eu estudamos compreendi. psicologia. Sabe? Muita coisa. E eu quero agradecer muito a você pelo horário também, né, Cláudia? Também, Ju. Pela paciência, Não, que isso. por Eu que ser tão agradeço. gentil, né? Na forma de explicar. Aí não entende, aí eu vou explicar de outra forma. Então, muito gentil. Então, Didático, parabéns, né? alunos de Pedro aí, ó. Ele é um professor nota 1000. E agora, para as pessoas que gostam de filosofia, talvez tenham medo por mito, é muito difícil, só para gênio. O Então, mercado de trabalho é o mercado de também, trabalho. né? Aí, olhando para essa câmera aqui, aí fale aí para as pessoas que pensam em cursar filosofia, como você é apaixonado por filosofia, trabalha com filosofia, é doutor em filosofia. Então, deixa uma mensagem aí para as pessoas que querem cursar filosofia hoje. Gente, eu, infelizmente, com toda essa paixão, eu também não posso dar uma mensagem muito positiva sobre o mercado de trabalho de filosofia. Na verdade, até um convite à mobilização, se vocês quiserem, política, porque a nossa disciplina, ou a minha disciplina do coração, a filosofia, foi tirada do currículo, né? Não só a filosofia, mas todas as disciplinas que não são português, inglês e matemática, na educação básica. Então, a gente está lutando, tem até uma petição, não sei se ela já passou no Senado, né? Mas eu assinei, várias pessoas assinaram, vocês podem procurar para assinar, para que a filosofia volte a ser obrigatória no currículo. E com isso limita muito o campo de trabalho do professor de filosofia, de quem trabalha profissionalmente com a filosofia. Mas, independentemente disso, quando a filosofia surgiu, ainda não tinha universidade do jeito como a gente pensa, não tinha escola como a gente pensa, e a filosofia já tinha uma razão de ser que continua existindo, que é nós estamos colocados num mundo que a gente não sabe exatamente como funciona e a gente não sabe quais regras a gente tem para seguir e a gente precisa se orientar dentro desse mundo, né? E como fazer isso? Essas questões estão sempre colocadas, enquanto a gente for ser humano do jeito que a gente é, essas questões estão postas. E eu acho que se você tem interesse nessas questões, se você tem interesse de ter uma vida mais autêntica, de você não fazer as coisas porque é o que todo mundo faz, ou não fazer, ou deixar de fazer porque todo mundo faz, o que quer que seja, mas desenvolver o seu pensamento crítico, a sua capacidade de interpretar o mundo, a sua maneira de ver as coisas com mais complexidade e de pensar sobre si, pensar sobre o mundo, enfim, de maneira geral, sempre vale a pena, né? Filosofia é isso, acho que eu não sei muito mais o que dizer, mas
Acho que tá Tá colocado. ótimo. E um brinde agora. Um brinde agora com o Pedro. Muito obrigada. Muito obrigada. Brinde a filosofia, psicologia, amizade, É isso aí. ética. E Com a certeza. paciência dele com a gente aqui. Não, né? você nem... Tranquilo.